Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar aí, um novo capítulo, que é o capítulo 5. E nele nós vamos estudar ângulos e polígonos. Todas essas duas coisas vocês já estudaram antes, ok? Vamos lá. Peço que peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 25. Vamos lá? Nós vamos estudar aí os ângulos. E nós vamos estudar a medida de um ângulo, a como calcular medida de ângulo. Relembrando vocês, o que é um ângulo? Ângulo, galera, está associado a um círculo. Mas não somente a um círculo, ele está associado também com inclinações. Veja bem, olha só. Aqui no canto de baixo aqui do quadro, nós temos um ângulo, uma abertura de ângulo. E essa abertura ela mede 90 graus. Então, nós vamos estudar aí a importância de se medir um ângulo, ok? Vamos lá. Mais embaixo na página 25, vocês têm aí uma casa, certo? O telhado, com um ângulo aí destacado em laranja. Isso aí é a inclinação do telhado em relação às paredes dessa casa. E depois nós temos aí uma tesoura fechada e mais embaixo ela aberta. Isso aqui é relacionado ao ângulo de abertura dela. Entendido? Bom, o ângulo ele foi criado desde antigamente e o ângulo ele é medido em 360 graus. A medida de um ângulo completo é de 360 graus, ou seja, associado a um círculo. A medida de um ângulo ela é medida em graus, ok? Vou ensinar vocês a como medir esses graus. Continuando aí, galera, agora eu quero que vocês me acompanhem lá na página 26. Na página 26, está mostrando para vocês aí o objeto utilizado para calcular ângulos. E nós temos aí que ele é o transferidor. Existem de dois tipos de transferidor. Existe esse, que mede até 180 graus, e existe esse aqui, que mede os 360 graus. Só que o transferidor ele tem alguns nomes específicos. Veja bem, olha só. Aqui nós temos no centro aqui, chamado centro do transferidor. E ele pode ser localizado aqui. Essa região aqui ela é chamada de linha de fé, certo? Que é a linha aí utilizada para a gente colocar sobre os ângulos. Mas vamos relembrar aí o que é um ângulo? Olha só. Aqui nós temos o ângulo AOB. Vocês já aprenderam que um ângulo ele é formado pela intersecção de duas retas, ou seja, pelo encontro de duas retas. Aqui nós temos a reta AO e aqui nós temos a reta BO. No centro aqui nós temos o centro do ângulo e essa bolinha aqui significa a abertura desse ângulo. E como dar nome a um ângulo? O nome é sempre dado do começo de uma das retas, o centro desse ângulo e o final da outra reta. Exemplo, esse ângulo aqui ele pode ser chamado de AOB ou BOA, sendo que o nome, a palavrinha aqui que tiver a letrazinha aqui que tiver no centro, ela é chamada de centro do ângulo e ela deve ser obrigatoriamente utilizado um sinalzinho de circunflexo sobre ela. Agora eu vou ensinar vocês a como calcular esse ângulo. Nós temos aí na página 26 as instruções aí, 3 passos para vocês calcularem aí a medida desse ângulo aqui. Muito simples, o que vocês têm que fazer? É só você pegar o transferidor, pegar aqui ó, o centro do transferidor e alinhar ele, olha só, com o centro. Aqui nós temos o centro do ângulo, é só alinhar com o centro do transferidor. Sabe a linha de fé? A linha de fé você vai colocar ela sobre uma das retas do ângulo. Tá vendo aqui, ó? Alinhei a linha de fé do meu transferidor com uma das retas do ângulo. Tá vendo essa reta que sobra aqui, galera? Ela que indica a medida desse ângulo. Então, nós olhando aqui, nós vimos que esse ângulo ele mede
50 graus. Após você alinhar o centro do transferidor com o centro do ângulo e a linha de fé do transferidor com uma das retas do ângulo, a outra indica a medida desse ângulo. Então, portanto, esse ângulo mede 50 graus. Só vocês olharem aqui os números que estão embaixo, ó, da direita para a esquerda, ok? Bom, vamos ver aqui agora um outro exemplo. Nós temos aqui o mesmo ângulo AOB, porém esse ângulo está virado agora para a esquerda. Mesma coisa, é simples, ó. Linha de fé do transferidor com o centro do ângulo, certo? Centro aqui do ângulo com o centro do transferidor. Linha de fé do transferidor com uma reta desse ângulo. E a linha que sobra, ela indica a medida desse ângulo. Então, portanto, está apontando para 150. Mas tem alguma coisa errada. Esse ângulo aqui, visivelmente, ele é menor do que esse. Então, como que esse aqui mede 150 e o outro 50? É porque, olha só, se você não percebeu, o transferidor ele tem dois números. Ele tem uma numeração embaixo e outra mais em cima. Qual é a diferença? Quando o ângulo está sendo apontado para a direita, aqui ó, nesse caso, você olha os números que estão embaixo, essa galerinha aqui ó, que é da direita para a esquerda. Quando o ângulo ele está virado para a esquerda, você agora vai ter que utilizar os números que estão em cima, entendido, gente? Virado para a direita, você usa os de baixo, virado para a esquerda, você utiliza os de cima. E, portanto, como está virado para a esquerda, vocês observem aí que esse ângulo ele mede 30 graus, ok? Bom, galera, agora é com vocês. Lá na página 27, vocês têm aí 4 imagens e pedindo para vocês medirem aí cada valor do grau de abertura desses ângulos. Pausem o vídeo, façam aí o de vocês e depois retomem aí novamente. Muito bem, galera. Espero que vocês já tenham feito aí o de vocês. Vamos começar aqui primeiramente com o ângulo que tem aqui a perna do menino em relação ao chão. Como eu já falei com vocês, é só alinhar centro do transferidor com o centro do ângulo, linha de fé com uma das retas do ângulo. O ângulo que sobra, gente, como está pequeno aqui, ó, o que vocês fazem? Peguem uma régua, certo? Que a régua ela vai ultrapassar aqui para você saber quanto que está medindo. Bom, essa linha aqui, se você adiantar ela aponta entre 60 e 50. Você olha os de baixo porque o ângulo está virado para a direita. Então, portanto, esse ângulo aqui ele mede 55 graus. É importante que vocês não esqueçam de colocar essa bolinha aqui, ok? Nós temos aqui um atleta de karatê e o ângulo de abertura aqui. A gente sempre mede o que eles estão pedindo, galera. No caso aqui, a cor, certo? Só vocês alinharem aqui, ó, centro e linha de fé. Bom, novamente o ângulo está virado para a direita, então você vai analisar aqui os que estão embaixo. Vimos aqui que ele aponta próximo do 150, ou seja, passando um pouquinho dele. Então nós podemos notar aqui que esse ângulo ele mede 152 graus. Vamos para o próximo. Uma menina aqui, né, se exercitando e eles querem saber a medida do ângulo A. Muito simples. Aqui fica a critério, gente. Ou você mede para a esquerda ou para a direita. Linha de fé aqui, né? Tudo certinho. Então, nós vimos aí que a linha que sobra, ela aponta para 110. Então, portanto, esse ângulo de abertura mede 110 graus. Vamos para o último aqui, o atleta de tênis. Alinhando aqui certinho. A linha que sobra, ela vai direto para 90. Então, portanto, esse ângulo mede 90 graus. Ok? Se você errou aí, conserte. Agora, vou ensinar vocês a como construir um ângulo. Por exemplo, eu quero construir um ângulo de, vamos supor, um ângulo de 60 graus. O que eu tenho que fazer? Vocês têm que ter o transferidor e também vocês
vão ter que ter aí uma régua, certo? O que vocês têm que fazer? A primeira coisa é traçar uma reta. Olha só, vou traçar uma reta aqui de mais ou menos 4 centímetros. Agora, galera, vocês vão pegar aí o transferidor e vão colocar o centro desse transferidor em uma das extremidades. Vocês têm que escolher aí uma das extremidades dessa reta e vocês vão colocar junto com o centro do transferidor. Escolhendo aí uma das extremidades, agora é só você alinhar o transferidor aí, certo? Após ter alinhado aí, como eu quero construir um ângulo de 60, você vem aqui no transferidor, esse ângulo está virado para a direita, você vem aqui, ó, no 60 e faz um pontinho. Após fazer esse ponto aí, você agora vem com a régua, certo? Você vem aqui com a régua e faz a outra reta. Bom, os fogos aí, mas desculpem. Agora, só você fazer o ângulo, portanto, construir um ângulo de 60 graus, ok? A qualquer dúvida, galera, retome aí novamente a parte. Continuando aí, galera, vamos lá para a página 28. Olha só, na página 28, nós temos aí um pontinho lá em cima dessa página, dizendo o seguinte: com o auxílio do transferidor, construa os seguintes ângulos. Olha só, treine aí, galera, construa aí o ângulo A e o ângulo B, ok? Para ver se vocês sabem como construir um ângulo. Mais embaixo nós temos esse quadro rosa. O que é esse quadro rosa? Esse quadro rosa, ele indica o nome específico de alguns ângulos cuja sua medida. Olha só, um ângulo que mede 0 grau, ou seja, que não existe ângulo, se o ângulo mede 0, então significa que ele não existe. Quando a medida do ângulo é de 0 grau, significa que ele é um ângulo nulo, então ele é chamado de ângulo nulo. Nós temos aqui um ângulo com medida maior do que 0, ou seja, vou usar o A aqui como exemplo. Quando o A é maior do que 0 e A ele é menor do que 90, esse ângulo é chamado de agudo, ok? Quando um ângulo tiver uma medida entre 0 e 89, ele é chamado de agudo, ok? Bom, quando o ângulo mede exatamente 90 graus, ele é chamado de reto. Um exemplo de ângulo reto é essa abertura aqui, ó. As extremidades do quadro é uma abertura de um ângulo reto, ok? Quando esse ângulo ele mede mais do que 90 e menos do que 180, ou seja, ele está de 91 até 179, ele é chamado de obtuso. Tá vendo aqui a abertura dele? É maior do que o ângulo de 90 e é menor do que o de 180, entendido? Quando ele mede exatamente 180 graus, ou seja, meia volta, ele é chamado de ângulo raso, ok? Esses nomes é de fundamental importância que vocês lembrem dele. Nós temos aqui para finalizar o ângulo que mede uma volta completa, que é o de 360, e ele é chamado de ângulo pleno. Mais embaixo aí, galera, vocês têm uma atividade que é para vocês pintarem aí. De verde, os ângulos retos, que são os ângulos que medem 90 graus, ok? Não precisa você pintar, por exemplo, vamos supor aí que a base da casa ela mede 90 graus, no cantinho assim da casa. Pinta em uma parte só de verde, ok? Mais ou menos um quadrado pequeno, entendido? Para pintar de rosa, os ângulos agudos, que é um ângulo que mede mais do que 0 e menos do que 90. E para pintar de amarelo, os obtusos, que são os ângulos que medem mais do que 90 e menos do que 180. Certinho aí, pessoal? Vamos então para a página 29. Na página 29, vocês têm aí uma malha quadriculada com alguns ângulos. Os ângulos a seguir foram construídos na malha quadriculada. Com auxílio do transferidor, indique a medida de cada um diretamente no desenho. Então, desses 5 ângulos aí na malha quadriculada, você vai medir todos eles com auxílio do transferidor, como vocês já viram aí há poucos minutos atrás na aula.
certo? Galera, olha só. Os que vocês acharem com a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Quando você ouvir falar são dois ângulos congruentes ou são dois lados congruentes, significam que possuem a mesma medida. Olha só, letra A. A medida dos lados do ângulo interfere na medida do ângulo? Interfere, gente? Olha só. Vejamos aqui o ângulo de 90. Se eu pegar essa reta e crescer ela até aqui, e pegar aqui essa e crescer ela até aqui no final do quadro, vai interferir na medida dele? Ele vai continuar tendo os 90 graus ou não? Bom, quando você aumenta aqui a reta, não interfere em nada, ela continua tendo o mesmo ângulo. Portanto, a letra A é sim. Perdão. Portanto, a letra A é não interfere. Há ângulos com a mesma medida? Nessa malha quadriculada, se você calculou corretamente, teve alguns com a mesma medida? Sim, teve. Na representação acima, quais são os ângulos congruentes e quanto medem? Bom, existem aí dois pares de lados congruentes. Foram eles o ângulo BAC, REX e NUP, que medem 90 graus. Ou seja, galera, esse ângulo, esse e esse, o roxo, o laranja e o verde, todos os três medem 90 graus. E os outros dois aqui, o azul e o vermelho, eles medem 45 graus. Ok? Nas figuras acima, trace o símbolo que indica os ângulos retos quando possível e o arco que indica os ângulos com a medida diferente de 90 graus. Bom, galera, quando se tem aí um ângulo com medida de 90 graus, eles não colocam essa bolinha aqui, ó. Esse meio círculo aqui. Quando tem medida de 90 graus, eles costumam colocar isso aqui, ó, formando um quadrado com o canto do ângulo e um pontinho, ok? Mais em cima aí, na descrição aí da página 29, vocês têm aí, ó. Quando o ângulo é reto, ou seja, mede 90 graus, costumamos indicá-lo com um quadradinho e um ponto. Sabe por que tem esse quadradinho, gente? Porque a maioria aí, né, de alguns quadriláteros, ou seja, o retângulo, o quadrado e entre outros, eles medem com os quatro lados 90 graus, ok? Agora, vocês vão fazer as atividades da página 29 até a página 31, 4 questõezinhas. E lá no livro de atividades, vocês vão fazer a página 20 e a página 21, ok? Galera, uma coisa que eu peço para vocês, qualquer dúvida aí sobre as questões, me procure no privado, ok? Não saia pegando respostas em sites aí, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliá-los. Entendido? Bom, bons estudos para vocês e até a próxima aula.